homens, eu vou dizer homens e mulheres, que parece que são imã pra mulher. Parece que ele... Sabe aquele homem que as mulheres vivem em cima? Não sei se talvez eles dão... Não, é imã, ele é automático. Sim. Ele é um imã. Aquele é o espírito que tem É. nessa pessoa? É. Homens e mulheres que às vezes você não sabe explicar, mas atrai muito sexualmente as pessoas, atrai muito desejo de pessoas, né? Normalmente estão sob influência de pombagira. Entendeu? Alguma feitiçaria, algo que aconteceu às vezes até mesmo na família delas. Busca ver, porque tem feitiçaria envolvida. E aí tem que expulsar esse espírito de manipulação, porque a pombagira segue ele. E segue ele justamente por quê? Porque ela quer sexo. Então, enquanto tem essas pessoas assim, né? Que vão atrair as outras, e às vezes nem sabe por quê, mas que atrai tanto. Eu não estou falando, né, pessoas às vezes, porque uma pessoa bonita, às vezes uma pessoa bem posicionada, assim, para o mundo, né? Que pode tentar justificar. Não, tem gente que sabe do que eu estou falando, né? Tem mulheres que entram no lugar, por exemplo, teve um caso, certa vez que eu fiquei muito impressionada, era uma menina que tinha uma beleza mediana, normal, e ela falava o seguinte, olha só, eu saio com as minhas amigas, às vezes minhas amigas muito mais bonitas do que eu, mas é eu beber, e não tem um homem que eu não queira numa festa, numa balada, que não fique interessado por mim e eu Não consigo. não consiga. E as minhas outras amigas mais bonitas do que eu não conseguem. E ela falou assim, o que eu tenho? Eu não sei o que é, mas é o bebê e acontece isso. Óbvio, eu estava num ambiente de trabalho e tudo, mas eu via pombagira nela. Era pombagira. E a pombagira faz isso. Entendeu? Para atrair esses Ou homens para seja, não ela. é algo que ela buscou, mas estava nela. Estava nela por alguma legalidade, obviamente. São pessoas que estão sob influência de espírito de pombagira. E elas precisam, né? Exus e pombagiras. A pessoa que... vamos falar de cristão, né? Vamos falar de cristão. Que usa roupas curtas demais, que gosta de mostrar as coisas. Isso aí já é indício de um espírito de pombagira? Com certeza, não tem nenhuma dúvida. Uhum. Sabe por quê? Porque a conversão, ela vem pelos frutos. E um dos frutos é você se tampar. Um dos frutos é você estar bela para Deus. Então, quando existe, né, uma sedução, uma manipulação na sua roupa, por exemplo, mulheres que acabam mostrando mais do que devem e tudo, você pode ter certeza que elas precisam de libertação na área sexual. Aí tem Lilith, tá? Aí tem Jezebel, aí tem uma série de coisas. Mulheres que ficam ali crentes, né? Mas tirando fotinha com aquelas roupas de ginástica, né? Roupas muito apertadas. Você pode ter certeza que o problema daquelas pessoas é libertação. Posso fazer uma pergunta como homem, porque eu não sou mulher, não entendo, não sei, né? Eu sei que você atende muitas pessoas. Provavelmente, não sei se você atendeu alguém com esse espírito. Mas o que essas mulheres têm dentro do coração? O que elas sentem? Você consegue imaginar? De alguma forma me explicar? Então, na Tô realidade... perguntando de forma curiosa. Claro, mas na Não sei. realidade, assim, a mesma coisa que elas têm dentro do coração é o que muitas outras pessoas que têm outros tipos de pecado também têm. Elas não têm ainda, não foram convencidas pelo Espírito Santo, elas não foram convertidas, elas não passaram por um processo, né, em que elas tiveram um pecado confrontado. Elas não Essas sentem nenhuma pessoas, angústia, assim, algo, nada? nada, elas não sentem. Sabe por É. quê? Porque elas não sabem, elas não estão se enxergando daquela forma. Elas não estão se enxergando assim. Normalmente são pessoas que são vítimas de espírito de rejeição, são pessoas que foram violentadas sexualmente. Você começa a entender a história dessas pessoas, né? Que se mostram muito, né? Que ali é crente, mas só que usa umas roupas inadequadas. Você vê ali a falta de libertação, mas não é só isso. Você vai olhar a raiz dessas legalidades. Por que essa pessoa se veste assim? Você vai ver que a influência do espírito de pombagira para ela se vestir daquele jeito vem lá de trás. É um abuso que ela sofreu de um pai, de um vizinho, de um parente, um abuso sexual. É uma rejeição paterna, sabe? E tudo para tirar o valor daquela mulher. Tá? É um pacto de feitiçaria que a mãe fez. Tem uma razão Tem a espiritual. razão. Não é normal uma mulher cristã
se vestir de forma sensual. Isso é libertação. Eu não estou falando de comportamento e tal. Eu estou falando que é certeza. Mulheres cristãs que se vestem de forma sensual estão sob influência de pombagira. Uhum. Bom, nós estávamos falando aqui de tipo de feitiçaria. Você concluiu essa parte? Vamos lá. A gente falou sobre a feitiçaria de palavras de maldição, invocação. Deixa eu ver aqui se eu concluí. Só para ver se não deixar nada para trás. Encantamentos, adivinhações. Ah, faltou adivinhações. A gente ainda não falou. Então, os tipos de feitiçaria, a gente tem a parte dos encantamentos, que envolve também a murmuração, aquelas palavras repetidas e tudo. A gente tem as murmurações, né, como eu falei, as seduções, que aí envolve muito a feitiçaria sexual, né, que é também uma forma de manipular. Existem pessoas que elas só precisam de uma noite sexualmente falando com aquela outra, para ela amarrar essa pessoa. E eu não estou falando só de laço de alma, porque se torna, né, uma só carne com o espírito de prostituição, não. Eu estou falando que existem demônios sexuais, tá, que envolvem aí a magia, tá, sexual. Para quê? Para destruir a vida daquela pessoa. E aí aquele homem entra num relacionamento com alguém que está enfeitiçando ele, por isso que fala, olha, me enfeitiçou. Que isso? O cara dá todo o dinheiro que tem. O cara faz tudo por aquela mulher. Você não entende como que aquela amante está conseguindo aquilo tudo. É magia sexual. Você vê, por exemplo, que Jezebel fez isso. Jezebel faz isso, né? Porque o espírito de Jezebel ainda paira na terra. Então, como é que a magia sexual funciona? Aquela pessoa recebe um espírito. E aí entra a parte de que nem sempre envolve a beleza, mas envolve a capacidade de sedução. Se aquele homem casado, ele cai, acabou. Basta uma noite para aquela mulher amarrar ele sexualmente. Porque não é pelo prazer que ele sentiu ali na hora, igual muita gente pode pensar, não. Eu estou falando de algo que ele não sabe explicar. Ele não quer estar com aquela pessoa, mas ele sempre se atrai a ela. Ela começa a sugar dele tudo que ele tem. Dinheiro, né, paz, tudo. E ele faz tudo que aquela pessoa tem. Você já viu o casal onde, assim, não dá para você entender, mas tem um casal fissurado, uma pessoa que é fissurada na outra, como se fosse uma coisa inexplicável, quase uma adoração. Aquela pessoa ali está fazendo magia sexual. Meu Deus, eu recebi um testemunho aqui, o apóstolo, de um rapaz, ele tá aí no canal, que ele foi procurar uma cartomante pra tirar uma dúvida, e daí ele foi uma vez, foi segunda vez, foi terceira vez, e numa certa vez ele teve relação com essa cartomante. E depois de muito tempo, Deus revelou pra ele que aquela cartomante usou o sêmen dele pra fazer um ritual. E no testemunho dele, ele vai contando como que foi a vida dele toda arrebentada na vida sentimental dele. Porque fez uma amarração na vida dele para que ele não casasse com ninguém, não ficasse com ninguém. Então ele viajou para muitos lugares e a vida dele foi arrebentada. No final lá, ele contando testemunho, ele depois de não aguentar mais, ele foi para Cristo. Aceitou a Cristo, foi para uma igreja, ficou lá um ano, se batizou, tava lá, escola dominical, escutando a palavra, beleza. Num determinado tempo, ele resolve mudar de igreja. Foi para uma outra igreja. Só que aí essa igreja era diferente. Essa igreja trabalhava com libertação. Quando ele pisou o pé na igreja, o demônio se manifestou. Nossa, pai. Depois de um ano na igreja. Tá vendo? Isso é muito comum. Você falou uma coisa que é muito importante. Muitas feiticeiras, e aí envolve o espírito de manipulação sexual. Por exemplo, alguém que quer fazer com que a outra termine o casamento para poder casar e roubar o marido dela. Ela foi e buscou um feiticeiro. O feiticeiro, ele vai fazer com que ela, né? Olha, eu vou trazer esse homem para sua vida. Uma das formas dele fazer isso se essa pessoa conseguir fazer. Ainda bem que você falou sobre isso, porque se essa pessoa consegue fazer sexo com o homem que ela quer, ela coleta o sêmen. Ela coleta o sêmen. Isso é praxe, é padrão,
dentro da bruxaria, eles pedem, né? Que quanto mais íntimo possível for para fazer a amarração, eles pedem itens daquela pessoa, porque é uma espécie de, pensa Tem um DNA ali. é um voodoo, Um voodoo. né? Espécie Porque aí eles fazem ali um boneco com itens daquela pessoa. Então, por exemplo, imagina o sêmen, e aí colocar o sêmen naquele boneco. E aí faz a amarração, pega o boneco, pega a boneca dela. Usa-se essa representação. Isso que é a feitiçaria. É uma representação, né, daquela pessoa ali. E faz, e consegue. Né? Consegue quando a vida do casal não está no altar, está havendo legalidade, você vê que, né, houve uma legalidade e consegue, Sim. mas a vida é destruída. O apóstolo, e quem está sobre um espírito de feitiçaria, ou quem já praticou a feitiçaria? Como que é o processo de libertação? Como que ela pode se libertar? Precisa de ajuda? Ou aí entra a autolibertação? Como que você orienta? Assim, olha só, a pessoa vai precisar de ajuda para passar pelo processo. Mas o processo de autolibertação é um processo que todo mundo tem que passar, que é o inicial, é o primeiro de tudo, que é onde você aprende a ativar sua identidade de filho, é onde você aprende a renunciar a pecado, é onde você aprende a orar e jejuar para Deus te mostrar pecados ocultos, como Deus mostrou para esse rapaz que você falou. Esse é o processo de autolibertação. Né? É o início de tudo. É onde você busca a Bíblia, busca conhecimento, para você identificar a sua responsabilidade como filho de Deus, né, de fazer todo aquele passo a passo. Tem que começar do zero, igual o bebezinho. Exatamente. Agora, isso é uma coisa que é o beabá, o seu dever de casa. Agora, essa pessoa que praticou feitiçaria e outras coisas mais fortes, ela precisa de um acompanhamento. Né? Ela precisa de um acompanhamento. Ela precisa muito. Por quê? Porque não vai ser só o processo de autolibertação ali, dela fazer as renúncias e tudo, mas também vai ter a parte em que ela vai precisar de pessoas que vão, inclusive, poder fazer, caso manifeste, né, a expulsão desses demônios. Né? Sim, porque foi muito fundo, né? Foi muito fundo. Então é diferente. Então, assim, o início tem que fazer, porque fechando todas as brechas ali, mas depois, se é uma pessoa, né, que convidou muitos demônios para habitarem nela, ela precisa de ajuda, né? Jesus chegava e expulsava os demônios das pessoas, né? Então, isso é extremamente importante. Por isso que nós estamos num corpo. A autolibertação, as pessoas confundem. Elas acham que a autolibertação é uma coisa que você tem que estar sozinho, e não tem nada a ver. A autolibertação, ela envolve a sua responsabilidade de buscar a sua libertação ao invés de depender das outras pessoas, porque você tem que fazer isso em primeiro lugar por você, para depois você fazer pelos outros. Mas você tem que estar no corpo, você tem que estar conectado, você tem que estar recebendo ajuda. Né? A pessoa precisa entender esses dois pontos. E nos dois casos, após a libertação, ela vai precisar manter depois, né? Aí que vem o acompanhamento. Né? Aí que vem o acompanhamento, porque essa pessoa precisa, e é isso que está faltando nas igrejas. As pessoas não conseguem nem, muitas das vezes, dentro da igreja, ensinar sobre libertação. Você imagina ajudar na libertação de alguém, de um ex-bruxo, de um ex-feiticeiro. As igrejas têm que ter equipe preparada para isso, para fazer esses acompanhamentos. Bom, agora você tocou no assunto, porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem igrejas que não trabalham nesse sistema. Mas geralmente é a Assembleia de Deus que trabalha nesse sistema, em que mantém os membros da igreja ocupados com um monte de coisa, um monte de tarefa dentro da igreja. Tem que cuidar de grupo, tem que arrumar dinheiro para isso, arrumar dinheiro para aquilo, e trabalha daqui. Você mantém todo mundo trabalhando, ocupado com tarefas. Mas quando você vai ver, não tem ninguém orando, não tem ninguém buscando, não tem ninguém olhando para o lado espiritual da igreja. Somente ocupado com o andar do culto, a liturgia do culto. E aí você vê as pessoas ali com uma vida espiritual totalmente fraca. Sim. Não é verdade? Assim, desde a liderança, né, até mesmo os membros, você vê que essa ocupação, não que você não possa servir, tá? Mas essa ocupação, ela pode distrair.
A A distração. ocupação dentro da igreja, ela pode ocasionar a distração. Por quê? Porque as equipes deviam estar sendo preparadas para receber essas pessoas. Porque senão, gente, olha, o movimento de bruxos, de feiticeiros, está crescendo absurdamente. E a feitiçaria, ela é mais comum do que se parece. Então, uma pessoa que veio do mundo, né, mas consultava a astrologia, a adivinhação, né, já fez uma simpatia, já participou de movimentos como reiki, dança do ventre, né, invocação de kundalini, ativação dos chakras, de tudo isso. Tudo isso faz parte do ocultismo. E a pessoa, quando chega na igreja, ela precisa passar por uma libertação, porque ela invocou muitas coisas, mesmo que ela ache assim, foi só uma feitiçaria, ou foi só uma simpatia que eu fiz, uma coisa leve, eu só dei ali os pulos no mar, né? Mas invocou Iemanjá no Ano Novo e não percebeu o que ela entregou para ela naquele momento, né? Então, tudo isso, você vê que até brincadeiras na escola, a gente estava falando a loura do banheiro, a brincadeira do compasso, né? A brincadeira do nome, tudo isso é feitiçaria, isso é ocultismo, e a pessoa precisa renunciar e confessar, porque pode estar vivendo consequências de ataques espirituais até hoje na vida dela por causa disso. E a feitiçaria traz muita consequência ruim, traz consequências devastadoras para a vida. Apóstolo, eu queria que você deixasse uma mensagem final, não para que as pessoas tenham medo, né? A gente temos um Deus que é todo poderoso. Verdade. E temos armas espirituais para isso, né? Que mensagem você deixa nesse final para as pessoas aí? Nós falamos aqui para o conhecimento, não para que você fique com medo, porque se ficar com medo é pior. Satanás ainda vai usar o teu medo para te enfraquecer. Mas para trazer esperança para as pessoas sobre essas armas que nós temos e que a gente pode sim ter uma vida plena em Cristo, né? Amém. Com libertação. Agora que a gente já entendeu os tipos de feitiçaria, como funcionam esses ataques e você consegue discernir isso, né, à luz das escrituras, a gente vai aprender como bloquear, né, e romper qualquer tipo de feitiçaria. Então, assim, existem armas no mundo espiritual para você destruir, literalmente, essas armas das trevas, usando a palavra de Deus, a santidade, o discernimento. Então, vamos lá. Né? Existem três passos bíblicos para você destruir, à luz das escrituras, qualquer tipo de feitiçaria. Tá? Por quê? Porque as feitiçarias que fazem, elas demandam ataques espirituais. E a primeira coisa que você precisa, nesse momento, é da armadura de resistência. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A feitiçaria, ela é algo constante e que insiste até trazer peso sobre aquela pessoa, para a pessoa poder desistir. Então, você orar ao Senhor e falar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor revista em mim a armadura de resistência. A Bíblia também fala ali no livro de Isaías, onde o Senhor dá asas como de águias, para que a gente corra e não se canse. E a feitiçaria, ela vai provocando cansaço, opressão, tristeza. Então, você vai pedir ao Senhor para revestir você com aquela arma. Número 2, você vai orar ao Senhor e pedir a Ele que te mostre qual foi a porta, por qual porta esses ataques entraram. E o Senhor vai te revelar. Faça isso, escolha um dia tranquilo, onde você possa jejuar ou fazer um voto, tirar alguma coisa que você goste naquele dia, e você vai orar exclusivamente para que Deus te revele qual foi a porta, para que você possa trancar, fechar aquela porta em nome de Jesus. Número 3, você vai pedir para Deus para ele vir com a vassoura de destruição dele. Essa vassoura é citada no livro de Jeremias e fala sobre a vassoura de destruição onde o Senhor varre as corujinhas. Corujinhas representam espíritos noturnos, espíritos imundos ali nesse contexto. E você vai pedir para o Senhor varrer toda a feitiçaria para ele livrar e tirar da tua casa com fogo, porque feitiçaria tem que ser combatida com fogo. E por último, peça para o Senhor te mostrar itens que tem na sua casa que podem ter sido ocasionados por feitiçaria, né? Que você ganhou de alguém, coisas que você precisa remover da sua casa, né? E por fim, na verdade, eu falei por último, mas era o penúltimo passo. E por fim, você vai declarar e pedir no mundo espiritual, porque a feitiçaria ela precisa ser denunciada. Tá? Você vai declarar no mundo espiritual que você está denunciando esses feiticeiros em nome de Jesus. O livro de Ezequiel fala quando Deus denuncia os feiticeiros, né? As feiticeiras que estavam usando de feitiçaria para amarrar almas,
feitiçaria tem que ser denunciada no mundo espiritual. E você declara, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora denunciar todos esses feiticeiros, todo esse espírito de feitiçaria, amarrar, em nome de Jesus, prender e trazer o mesmo juízo que o Senhor trouxe sobre as feiticeiras no livro de Ezequiel sobre a minha vida. Faça isso e volte para me contar o testemunho, porque funciona. Não é uma nem duas pessoas que eu vi, né, repreendendo e destruindo obras de feitiçaria na vida delas, através do sangue de Jesus, através do conhecimento bíblico de tudo que eu estou te falando aqui e fazendo esse passo a passo que eu estou ensinando. Eu recebi um testemunho aqui, o apóstolo, de um rapaz, ele tá aí no canal, que ele foi procurar uma cartomante para tirar uma dúvida. E daí ele foi uma vez, foi segunda vez, foi terceira vez. E numa certa vez, ele teve relação com essa cartomante. E depois de muito tempo, Deus revelou para ele que aquela cartomante usou o sêmen dele para fazer um ritual. E no testemunho dele, ele vai contando como que foi a vida dele toda arrebentada na vida sentimental dele. Porque fez uma amarração na vida dele para que ele não casasse com ninguém, não ficasse com ninguém. Então ele viajou para muitos lugares e a vida dele foi arrebentada. No final lá, ele contando testemunho, ele depois de não aguentar mais, ele foi para Cristo. Aceitou a Cristo, foi para uma igreja, ficou lá 1 ano, se batizou, tava lá, escola dominical, escutando a palavra, beleza. Num determinado tempo, ele resolve mudar de igreja. Foi para uma outra igreja. Só que aí essa igreja era diferente. Essa igreja trabalhava com libertação. Quando ele pisou o pé na igreja, o demônio se manifestou. Nossa, pai. Depois de 1 ano na igreja. Tá vendo? Isso é muito comum. Você falou uma coisa que é muito importante. Muitas feiticeiras, e aí envolve o espírito de manipulação sexual. Por exemplo, alguém que quer fazer com que a outra termine o casamento para poder casar e roubar o marido dela. Ela foi e buscou um feiticeiro. O feiticeiro, ele vai fazer com que ela, né? Olha, eu vou trazer esse homem para sua vida. Uma das formas dele fazer isso se essa pessoa conseguir fazer. Ainda bem que você falou sobre isso, porque se essa pessoa consegue fazer sexo com o homem que ela quer, ela coleta o sêmen. Ela coleta o sêmen. Isso é praxe, é padrão. Dentro da bruxaria, eles pedem, né? Que quanto mais íntimo possível for para fazer a amarração, eles pedem itens daquela pessoa, porque é uma espécie de, pensa Tem o DNA ali. É um voodoo. Um voodoo. Né? Porque aí eles fazem ali um boneco com itens daquela pessoa. Então, por exemplo, imagina o sêmen, e aí colocar o sêmen naquele boneco. E aí faz a amarração, pega o boneco, pega a boneca dela. Usa-se essa representação. Isso que é a feitiçaria. É uma representação, né, daquela pessoa ali. E faz, e consegue. Né? Consegue quando a vida do casal não está no altar, está havendo legalidade, você vê que, né, houve uma legalidade e consegue, sim, mas a vida é destruída. O apóstolo, e quem está sobre um espírito de feitiçaria, ou quem já praticou a feitiçaria, como que é o processo de libertação? Como que ela pode se libertar? Precisa de ajuda? Ou aí entra a autolibertação? Como que você orienta? Assim, olha só, a pessoa vai precisar de ajuda para passar pelo processo. Mas o processo de autolibertação é um processo que todo mundo tem que passar, que é o inicial, é o primeiro de tudo, que é onde você aprende a ativar a sua identidade de filho, é onde você aprende a renunciar a pecado, é onde você aprende a orar e jejuar para Deus te mostrar pecados ocultos, como Deus mostrou para esse rapaz que você falou. Esse é o processo de autolibertação. Né? É o início de tudo, é onde você busca a Bíblia, busca conhecimento para você identificar a sua responsabilidade como filho de Deus, né, de fazer todo aquele passo a passo. Tem que começar do zero, igual o bebezinho. Exatamente. Agora, isso é uma coisa que é o beabá, o seu dever de casa. Agora, essa pessoa que praticou feitiçaria e outras coisas mais fortes, ela precisa de um acompanhamento.
né? Ela precisa de um acompanhamento. Ela precisa muito. Por quê? Porque não vai ser só o processo de autolibertação ali, dela fazer as renúncias e tudo, mas também vai ter a parte em que ela vai precisar de pessoas que vão, inclusive, poder fazer, caso manifeste, né, a expulsão desses demônios, né? Sim, porque foi muito fundo, né? Foi muito Foi fundo. muito fundo. Então é Não sabe o diferente. que Então, como é assim, que o tá a vida. início tem que fazer, porque fechando todas as brechas ali, mas depois, se é uma pessoa, né, que convidou muitos demônios para habitarem nela, ela precisa de ajuda, né? Jesus chegava e expulsava os demônios das pessoas, né? Então, isso é extremamente importante. Por isso que nós estamos num corpo. A autolibertação, as pessoas confundem. Elas acham que a autolibertação é uma coisa que você tem que estar sozinho, e não tem nada a ver. A autolibertação, ela envolve a sua responsabilidade de buscar a sua libertação, ao invés de depender das outras pessoas, porque você tem que fazer isso em primeiro lugar por você, para depois você fazer pelos outros. Mas você tem que estar no corpo, você tem que estar conectado, você tem que estar recebendo ajuda, né? A pessoa precisa entender esses dois pontos. E nos dois casos, após a libertação, ela vai precisar manter depois, né? Aí que vem o constante, né? acompanhamento. Aí que vem o acompanhamento, porque essa pessoa precisa, e é isso que está faltando nas igrejas. As pessoas não conseguem nem, muitas das vezes, dentro da igreja, ensinar sobre libertação. Você imagina ajudar na libertação de alguém, de um ex-bruxo, de um ex-feiticeiro. As igrejas têm que ter equipe preparada para isso, para fazer esses acompanhamentos. Bom, agora você tocou no assunto, porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem igrejas que não trabalham nesse sistema. Mas geralmente é a Assembleia de Deus que trabalha nesse sistema, em que mantém os membros da igreja ocupados com um monte de coisa, um monte de tarefa dentro da igreja. Tem que cuidar de grupo, tem que arrumar dinheiro para isso, arrumar dinheiro para aquilo, e trabalha daqui. Você mantém todo mundo trabalhando, ocupado com tarefas, mas quando você vai ver, não tem ninguém orando, não tem ninguém buscando, não tem ninguém olhando para o lado espiritual da igreja. Somente ocupado com o andar do culto, a liturgia do culto. E aí você vê as pessoas ali com uma vida espiritual totalmente fraca. Sim. Não é verdade? Assim, desde a liderança, né, até mesmo os membros, você vê que essa ocupação, não que você não possa servir, tá? Mas essa ocupação, ela pode distrair. A ocupação dentro da igreja, ela pode ocasionar a distração. Por quê? Porque as equipes deviam estar sendo preparadas para receber essas pessoas. Porque senão, gente, olha, o movimento de bruxos, de feiticeiros, está crescendo absurdamente. E a feitiçaria, ela é mais comum do que se parece. Então, uma pessoa que veio do mundo, né, mas consultava a astrologia, a adivinhação, né, já fez uma simpatia, já participou de movimentos como reiki, dança do ventre, né? Invocação de kundalini, ativação dos chakras, de tudo isso. Tudo isso faz parte do ocultismo. E a pessoa, quando chega na igreja, ela precisa passar por uma libertação, porque ela invocou muitas coisas, mesmo que ela ache assim, foi só uma feitiçaria, ou foi só uma simpatia que eu fiz, uma coisa leve, eu só dei ali os pulos no mar, né? Mas invocou Iemanjá no Ano Novo, e não percebeu o que ela entregou para ela naquele momento, né? Então, tudo isso, você vê que até brincadeiras na escola, a gente estava falando a loura do banheiro, a brincadeira do compasso, né? A brincadeira do nome, tudo isso é feitiçaria, isso é ocultismo, e a pessoa precisa renunciar e confessar, porque pode estar vivendo consequências de ataques espirituais até hoje na vida dela por causa disso. E a feitiçaria traz muita consequência ruim, traz consequências devastadoras para a vida. Apóstolo, eu queria que você deixasse uma mensagem final, não para que as pessoas tenham medo, né?